Divulgado o balanço financeiro do Goiás em relação à temporada de 2023 e fica uma certa análise do torcedor. Sobrando 124 milhões de reais, será que não poderia ter investido mais dinheiro em relação ao futebol? Obviamente que sim. De onde vieram essas receitas? Quero falar também sobre a antecipação dos novos direitos de transmissão que teremos a partir da temporada que vem. Como o Goiás também não pode pegar essa grana e sair gastando tudo, tá, já nesse ano, mas em um olhar de longo prazo. O Goiás, que pelo menos a princípio parece ser um clube mais profissional, quanto está destinando desta verba que sobrou do ano passado para a temporada, o elenco de 2024? Será que deveria investir na Serrinha? E a comparação também com as últimas temporadas e olhando um cenário dos clubes aqui do Brasil, né, quanto devem, a diferença do Goiás, por exemplo, de dívidas, né, de 2019, 2020 para cá. Quero comentar com vocês sobre esse assunto e dar o meu pitaco, né, se fosse eu o gestor dessa grana aí no clube. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, ou também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes e para você que não sabe aonde assistir essa partida entre Goiás e Cuiabá na Copa do Brasil, é na GIM TV, na tela do seu celular, computador, Smart TV, notebook, por apenas R$ 30 mensais, uma excelente qualidade, tanto de imagem quanto também de som. Na GIM TV, além dos canais como a Amazon Prime, que irá passar esse jogo do Goiás da Copa do Brasil, você encontra o Sport TV, Premiere, ESPN, TNT Sports e muito mais, além de vários outros filmes, séries com a programação semanal sendo enviada para você pelo WhatsApp também, como por exemplo, onde irão passar cada um dos jogos da rodada no futebol brasileiro e europeu. Não perca essa chance de conhecer a GIM TV por apenas R$ 30 mensais, sem fidelidade. O pagamento também é bem simples de você fazer. O link no primeiro comentário fixado, só falar que veio através aqui do Goiás. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre esse balanço financeiro do Goiás Esporte Clube em relação à temporada de 2023 e algumas lições que a gente pode tirar sim desses valores. 124 milhões de reais sobrando, né? Ou seja, depois do Goiás arrecadando o valor que tinha que receber, pagando as suas dívidas, também em parte, né, os salários, as contratações da temporada passada, infelizmente não foram muitas nem boas, né, no sentido de compensações financeiras, né? O Goiás contratou em extrema quantidade, mas a qualidade, o jogador mais caro, aquele diferencial não teve. 124 milhões, este balanço que foi noticiado pelo Charlie Pereira, do Diário de Goiás, um abraço aí para o Charlie. De onde vem essa grana? Dos 124, 59 milhões de reais é referente ao valor pago pela Liga Forte Futebol, que transferiu aos cofres do Goiás, né, 59 milhões de reais. Além disso, nesta negociação dos direitos de imagem com os investidores, Serengeti e também a Life Capital, tem a sede dela aqui no Brasil, a XP que foi responsável por essa intermediação. Além desses 59 milhões, o Goiás recebeu pelo direito de transmissão 48 milhões de reais na temporada passada da Série A. Até um valor um pouco mais baixo do que aquilo que recebeu em 2022, tá? Na temporada de 2022, salvo engano, o Goiás recebeu quase 60 milhões no ano passado da Globo. No ano passado, ficando nessa faixa de 50 milhões. O faturamento de bilheteria rendeu aí 7 milhões e 100 mil reais. 8 milhões também de transferências de jogadores e mais 1,7 milhões, esse valor referente ao sócio torcedor. Tá? É importante a gente ter esse número também em mente para fazer uma comparação com essa temporada, onde o Goiás já está quase chegando a esta marca de 7 mil sócios, deve bater 7, 8 mil tranquilamente antes do jogo contra o Cuiabá, que com toda certeza vai aumentar, né, em relação a esses 1,7 milhões do sócio torcedor da temporada passada. Então basicamente essas foram as receitas do Goiás no ano anterior. Não consegui ainda encontrar a média de gastos, tá? Quanto o Goiás gastou com seu elenco, mas tinha uma média de uma folha salarial aí na casa de 2 milhões, no máximo 2 milhões e meio de reais, muito pouco mesmo, para se jogar uma Série A do Campeonato Brasileiro. Comparação com os últimos anos, no ano passado o Goiás foi uma temporada para quitar dívidas, as finais, né? O Goiás basicamente hoje é um clube que não tem dívida alguma e ficou sem saber o que fazer com o restante do dinheiro, tá? Essa é a pura verdade. Em 2022, que foi um ano que o Goiás teve que puxar ainda mais a corda em relação a pagar dívidas, e aí eu não acho errado, cada momento ele tem a sua oportunidade, ele tem a sua
cara, né, ele tem a sua necessidade. 2022 o Goiás ainda assim deu 13 milhões de reais de lucro. 2021 um déficit de 7 milhões de reais, algo totalmente natural por conta de estar disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Aí que fica o questionamento do torcedor, que é extremamente válido. O Paulo Rogério Pinheiro fez uma gestão, quitou as dívidas, mas falou demais, apareceu em momentos oportunos e, por exemplo, afirmou que poderia levar esse time até uma Libertadores. Será que o Goiás não poderia ter gastado 30 milhões de reais desse valor para a contratação de jogadores? E a resposta é que sim, né? A questão é que a diretoria anterior não enxergava a vantagem em você investir em jogadores, né? Ou seja, a gente está falando em um futebol, em um campeonato tão difícil como é o Brasileirão. Na minha opinião, de fato, é sim um dos mais fortes, um dos mais complicados do mundo, tá? De campeonatos profissionais. E aí o Goiás ele quer fazer um campeonato brasileiro, contratando jogador de graça, pegando empréstimo, não fazendo compensação financeira. É uma receita que não faz sentido algum. E aí eu vou mostrar para vocês o quanto, por exemplo, o Goiás tivesse investido aí 30 milhões de reais, não afetaria em quase nada nos cofres do clube. Hoje o Goiás teria 100 milhões de reais em caixa para iniciar 2024. Daria para investir, vamos colocar aí, 10 milhões de reais em contratações de jogadores, não é um valor absurdo, porém, mais 20 milhões de reais de salário dividido por 12. Isso dá 1 milhão e 600 mil reais a mais por mês. O que isso significa? 5 jogadores de 300 mil reais no seu elenco. Ou seja, daria para o Goiás ter 5 jogadores no nível Thiago Galhardo, por exemplo, David Braz, no ano passado, gastando 30 milhões de reais a mais. E olha que eu nem estou considerando desses jogadores, né, ainda essa compensação financeira que poderia fazer de 10 milhões de reais. É uma certeza que o Goiás escaparia com esse elenco? Não. Não é, tanto é que, por exemplo, o América Mineiro fez um investimento maior e caiu. Mas existe uma proporção muito óbvia, muito lógica aqui no Brasil. Você pode sempre pegar a tabela dos maiores investimentos e olhar a tabela de classificação final. Ela sempre bate, tá? Dificilmente, raramente ela se inverte. Um clube que não investiu nada ficar entre os 10, é muito raro isso acontecer, como foi o Goiás da temporada de 2022. Então, na minha avaliação, é uma economia burra. Ainda assim, eu não vou, como posso dizer, escrachar aqui o Paulo Rogério Pinheiro, porque ele poderia ter feito pior. Eu penso que no Goiás do ano passado, a falta de ideia, de criatividade, de saber aonde a gente vai colocar esse dinheiro, eles preferiram recuar. E nisso, eu prefiro muito mais alguém que não saiba o que está fazendo, colocar o pé no freio, do que sair igual um maluco e contratar jogador, por exemplo, sem critério algum, na metade do ano para frente, como fez, mas pelo menos foram jogadores livres, não deram essa despesa toda para o cofre do clube, tá? Então, assim, ao menos nisso, sem saber o que fazer, sem ter essa ideia de onde buscar jogadores bons no futebol, porque infelizmente essa foi a impressão que o Paulo Rogério Pinheiro e a gestão deu, né, para o torcedor do Goiás, pelo menos não endividaram o clube. Mas é muito pouco para um clube do tamanho do Goiás e que vem sendo tratado como uma instituição bancária, uma contabilidade nos últimos anos. Aí o torcedor pode se perguntar, né, aonde então será destinado, né, para onde vai essa grana do Goiás referente a essa sobra da temporada passada. Olha, pelo menos do orçamento inicial, que o Goiás iria gastar com o futebol profissional e também com a base nesse ano, 50 milhões de reais. Esse valor foi revisto, o Goiás deve girar aí na casa entre 60 a 70 milhões de reais no máximo para essa temporada de 24 em relação ao seu elenco, tá bom? No restante, são aquelas dívidas diárias do clube mesmo, tá? Tem que considerar outra coisa também. Não é que o dinheiro de 2023 ele é o único do Goiás. Não, tá chegando dinheiro, tem dinheiro de 2024 também, só que obviamente muito menor do que em relação ao ano passado. Nesse ano o Goiás tem ainda os 5 milhões garantidos, né, basicamente da Copa do Brasil, mais receita de sócio-torcedor, bilheteria, 11 milhões e meio do Campeonato Brasileiro. Então vamos colocar que o Goiás nesse ano deve faturar aí 50, sabe? Sinceramente não deve ser um valor tão alto, mas pelo menos 30 milhões de reais, 40 milhões o Goiás tem garantido para esse ano de 2024. Então é importante na hora da gente fazer essa análise também, não quer dizer que o Goiás vai pegar só aquele dinheiro de lá, tem grana entrando agora também, mas aí ficaria basicamente esse valor para o elenco, ou seja, aí mostra escancaradamente, né, o quanto jogar a Série B é horrível financeiramente falando. O Goiás gastará muito mais com o seu time nesse ano do que aquilo que irá entrar referente ao Campeonato Brasileiro. Por isso que vocês têm que estar na Série A do Campeonato Brasileiro.
sempre, tá? Então, 50 milhões, mais ou menos 60, 70, vamos colocar aí se tiver um aumento, para o elenco profissional. Aquelas outras despesas, enfim, o Goiás deve gastar aí numa faixa de uns 100, 120 milhões nesse ano. Existe uma grana sobrando e ela deve sim sobrar, tá? Até porque este valor que chegou aí, por exemplo, da Liga Futebol Forte, ele é referente ao direito de transmissão para os próximos 25 anos, ou seja, o Goiás ele já recebeu uma antecipação de uma parcela futura agora. Não pode pegar esse dinheiro também e contar com ele para o resto da vida, tá? Então o Goiás ele não pode pegar essa grana e gastar ela de imediato. Pode tirar uma parte do valor, ok? Mas ter um equilíbrio também em relação àquilo que vai receber, até porque isso foi uma antecipação. Mesmo pode você pegar aí, sei lá, 10% do seu salário do próximo ano e receber agora. Você não pode gastar ele todo agora também não, a não ser que você queira fazer um investimento ou algo nesse sentido, tá? Então, para o Goiás também, em relação a torrar todo o dinheiro, eu nunca sugeri isso aqui ao clube, sempre preso pela responsabilidade, tanto na parte financeira quanto futebolística, algo que o Goiás não teve no ano passado. No futebol, o Goiás foi sim muito irresponsável a montar um time tão ruim, tão mal planejado e, pior de tudo, barato, que não precisava. O Goiás tem dinheiro, repetiu o mesmo erro no Goianão de 2024 e agora tenta consertar, fazendo um bom time, sem maluquice. O Goiás não está pagando 1 milhão por mês, não está se endividando, nada disso. O Goiás tem dinheiro e tem que investir, porque senão, qual é o motivo de você poupar se não vai ter uma benefício, né, no futuro? Então acho que é basicamente isso. Não sugiro a irresponsabilidade financeira, nem para o Goiás, nem para mim, nem para você ouvinte, né? Acho que todo mundo tem que prezar assim, porque o dinheiro é uma parte, assim como a saúde, a família, importante para a vida do ser humano, né? Tem que estar em equilíbrio, mas o Goiás no ano passado ele foi desequilibrado, porque tinha dinheiro e não gastou. Ao menos não endividou o clube porque não sabia aonde colocar esse dinheiro. Essa é a minha opinião, tá bom? Pode deixar a sua aqui embaixo nos comentários. O que você pensa sobre essa quantia? Não tiraria ela para colocar na serrinha, porque aí o Goiás ia ficar sem aquela gordurinha, por exemplo, de uma reserva financeira. Acho que isso também é importante. E outra coisa, hoje o Goiás está muito bem, mas se ele ficar na Série B para mais uma temporada, o ano que vem as coisas não serão as mil maravilhas financeiras também não. Então é importante o Goiás, ao mesmo tempo, saber investir, soltar um pouco aí a mão, né, em relação ao dinheiro, mas ter em mente que uma reserva, um valor extra ali também sobrando de 40, 50 milhões de reais, não faz mal para ninguém. Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o canal de cortes e assinar a GIM TV. R$30 mensais você tem acesso a 2 plataformas simultâneas para assistir esse jogo entre Goiás e Cuiabá na tela do seu celular, computador, Smart TV, o link no comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos numa próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!